Senhor. Queria pedir para você ficar de pé só um pouquinho para você não dormir. Às vezes você já está com sono e cansado. Minha voz não ajuda. Deixa com mais sono ainda. É bem. Queria ver se fosse fanha. Se fosse fanha, você ia falar isso. Abra a Bíblia no livro de João 7:37. João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Amém? Temos Cristo como sendo o centro da palavra e sendo o principal em nosso meio. E graças a Deus por isso. E a minha função como pastor de uma igreja é colocar você no centro da palavra de Deus, em Cristo. Amém? E nesse versículo que nós lemos aqui, o Senhor faz um convite. Ele deixa bem claro: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quando começamos a louvar ao Senhor aqui, quando começamos a adorar, quando a abertura de um culto, inclusive muito bom, Isabel, abençoado, glória a Deus, Isabel, porque o Senhor corrige o filho que ele ama mesmo. Eu gosto dessas coisas, porque dá respaldo para falar as coisas tranquilo, entendeu? Eu gosto, Isabel. Continue assim, nesse segmento, porque o Senhor corrige a gente em todo o tempo. O Senhor nos ama tanto, que Ele nos corrige em todo o tempo. Amém? E aí nós vemos o tamanho do amor do Senhor conosco. Porque no momento em que nós não escutamos mais o Senhor nos corrigir, é como se Ele tivesse aberto mão de nós. E enquanto Ele continua nos corrigindo, é porque nós sentimos o amor dEle. É porque somos importantes para Ele. Amém? Ele faz um convite desde o início do culto. E o Senhor vem fazendo esse convite para nós. Se você tem sede, se você quer a minha presença, vem e beba. Vem e entre num reino que é espiritual. Porque nós fechamos os olhos, oramos, clamamos ao Senhor. E quando fechamos os olhos é para isso, é para a gente não enxergar mais quem está perto da gente. Para a gente não olhar mais para a feição de cada um, para a gente não se preocupar mais como cada um está reagindo àquilo que está acontecendo. Mas é para você começar a se ligar com o céu, com o trono do Senhor, para você ficar na presença dele. Amém? Então eu queria pedir para você pelo menos alguns minutinhos comigo. Vamos fazer isso novamente, igual a gente fez hoje já no culto? Eu queria que você tivesse sede. Eu queria desejar que você tivesse fome do Senhor. Bem-aventurado os que têm fome, porque eles serão fartos. Assim como o servo anseia por correntes de águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada eu te buscarei. Porque a minha alma ela tem sede de ti. A minha carne ela te deseja. Tenha fome do Senhor nesta manhã. Você saiu da sua casa nesta manhã para ter mais fome dele. Para que ele endireitasse em você aquilo que ele precisa endireitar. Para que ele corrigisse em você aquilo que ele precisa corrigir. Para que você tenha mais sede ainda. Porque conforme você corre na direção dele, a sua sede aumenta. Conforme você corre em direção aos braços do Senhor, a sua sede vai aumentando, a sua fome vai aumentando dele. Então qualquer que beber dessa água tornará a ter
ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, diz o Senhor, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva e fará com que essa água jorre para a vida eterna. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diz vem. E quem tem sede diz ao Senhor, vem, Senhor. E quem quiser vai receber de graça essa água da vida. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele é o meu pastor. Senhor, nós amamos a Tua presença, Senhor. O culto só é um culto se o Senhor estiver presente, Pai. Se o Senhor estiver falando conosco, se o Senhor estiver entronizado neste lugar. Eu te agradeço nesta manhã, Senhor, por cada um que tem subido ao Teu altar aqui para te entregar algo, Senhor. Sendo um louvor, sendo uma oração, sendo uma adoração, Senhor. Porque nós podemos sentir a Tua presença, Senhor. Se nós não sentíssemos, nós creríamos, Senhor. Mas o Senhor nos dá a oportunidade ainda de sentir, de poder te tocar, de poder te abraçar, Senhor. De poder saber que o Senhor está presente, que o Senhor é socorro bem presente em meio às tribulações. De que o Senhor é um Deus de perto e não é um Deus de longe, Senhor. Que os seus ouvidos estão atentos para ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Que as suas mãos estão estendidas, Senhor, sobre nós nesta manhã. E que o Senhor não está escondido, Senhor, pelo contrário, o Senhor está nos abraçando nesta manhã, Senhor, porque Tu és um Deus de perto que nos abraça, que nos sustenta, Senhor, que em meio às nossas dificuldades, quantos louvores, Senhor, foram entoados nesta manhã, dizendo, Senhor, que nada parou a igreja, dizendo, Senhor, que nós estamos deitados em Teus braços, Senhor. Obrigado, Senhor, por este cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Que o Senhor nesta manhã possa me usar como instrumento em Tuas mãos para trazer a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha um livre acesso a cada coração nesta manhã. As minhas palavras são vazias quando são minhas, Pai. Mas quando são do Senhor, elas podem jorrar para a vida eterna. Elas podem jorrar em cada coração e fazer cada vida aqui, Senhor, fluir dentro de si rios de água viva, Senhor. A Tua palavra é verdadeira, Senhor. A Tua palavra diz e nos ensina que ela é viva, Senhor. Que ela traga vida, Senhor, a cada um que aqui está ouvindo ela nesta manhã. Em cada lugar, Senhor, que há morte, Senhor, dentro dos seus corações, dentro dos seus sentimentos, Senhor, possa passar a ter vida novamente, Senhor. Porque a Tua palavra ela é viva, Senhor. Ela tem que produzir algo em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos alcance nesta manhã de uma forma especial, porque nós somos carentes do Senhor, Pai, da Tua presença. Fala conosco nesta manhã e sempre, Senhor, te daremos toda a honra, toda a glória e louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, sente no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já chego para pregar com o coração quebrantado. E aí fica difícil de falar, porque já vem quebrantado. E eu vou ler para vocês daqui a pouco, nós vamos entrar já na palavra. Mas ainda dentro daquelas mensagens que foram ministradas semana passada pela pastora Natália, com gráfico. Hoje não vai ter aquele gráfico bonito, aquelas coisas lindas ali, mas vai ter algo a respeito dentro da palavra ainda ministrada. Tem algumas perguntas que sim fazem parte do nosso dia a dia. E tinha alguém na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que se perguntava, é alguém que nós vamos conversar agora, uma história que você conhece. Essa pessoa se perguntava algo que nós perguntamos também. Por que eu nasci desta forma? Por que foi comigo? Por que foi dessa forma justamente comigo? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que essa pessoa, esse personagem se fazia. Por que foi na minha vida desse jeito? Por que não foi na vida do outro? Por que com o outro é diferente e comigo é assim? São coisas que
passam pela nossa cabeça, norteiam a nossa cabeça em algum momento, porque ao decorrer da nossa caminhada nós temos diversas escolhas, né, diversas histórias. Quem é mais jovem, eu, por exemplo, quando era mais jovem, perguntava por que o filho de fulano tem dinheiro? Por que ele tem mesada, por exemplo? Tinha uma época que eu perguntava, eu me questionava. Por que os moleques têm mesada na escola e eu não tenho mesada? Minha mãe ia dar mesada na minha cabeça, eu ia pedir isso pra ela. Mas é que eu estava naquele ambiente de pessoas com dinheiro, né? E minha mãe se desdobrando para pagar um curso para mim, né? Que era um curso para aprender e depois fazer a faculdade e tal, e passar nos pré-vestibulinhos da vida. Só que eu estava num ambiente inserido que não era o meu ambiente. Eu estava naquele ambiente de pessoas com muito dinheiro. E passava na minha cabeça, por que com ele é assim? Daqui sai todo mundo e vai para um lugar de riqueza e eu tenho que voltar para a dureza. Ué, na minha cabeça tá errado isso aí. Vai falar que vocês nunca pensaram isso. Só eu que penso as coisas. Eu pensava, né? Graças a Deus. Até hoje. Daí eu tava lá e fazia o curso e depois falava, sabe de uma coisa? Daí já não aprendia muita coisa mesmo, depois eu ia pro prédio com o pessoal, eles moravam, jogar bola com eles. Pelo menos serviu pra alguma coisa na minha cabeça. Mas ficava questionando, falava, pô, os outros têm dinheiro, eu não tenho. O filho dos outros é assim, não é. E sempre na nossa cabeça tem algum questionamento, e o ruim é que é sempre acerca dos outros. Porque nunca é você, por que Deus faz isso com você? Por que você tem que ser assim? Porque o Senhor quer realizar algo através de você assim. Então esse é o problema. O problema não é o nosso questionamento olhando para o outro. O problema é olhar para o outro. Porque o outro não tem nada a ver com a nossa vida. O Senhor te escolheu para que você seja um instrumento nas mãos dele. Amém? O Senhor te chamou para que você seja um instrumento nas mãos dele. E o difícil é colocar isso na nossa cabeça e no nosso coração. Porque às vezes a gente se compara, vê um monte de situações e não consegue compreender isso. Então reforça para a pessoa que está perto de você. Fala assim, o Senhor te escolheu. Fala para ela, Jesus te escolheu. Deus te escolheu. O Espírito Santo também? O Espírito Santo mora em você. Não fala que ele escolheu não, porque daí fica meio estranho. Mas ele mora em você. Ele te escolheu como sendo trindade. Aí tudo bem. Você entende que você é escolhido? Você entende que o Senhor te ama? Que o Senhor tem um propósito na sua vida? Porque é difícil compreender isso. A gente vive isso, fala isso, né? Mas vive de falar, mas não de compreensão, de vivência. Porque quando você começa a entender que você é chamado pelo Senhor, você pode mudar muita coisa na sua vida. Porque você sabe que Deus tem um propósito, um plano para cumprir através de tudo que está acontecendo com você agora. Você fala, tudo que está acontecendo comigo até agora é porque o Senhor tem algo para realizar através de mim. E aí fica mais, clareia o seu pensamento, clareia a sua forma de entender a vida. E esse personagem era assim. Ele falava, por que tem que ser comigo? Não só ele, olha só os amigos que ele tinha. Perguntava, sabe o que para ele? Falava assim, será que foi você o culpado por isso ou será que foram seus pais? Será que seu pai pecou, sua mãe pecou para que você nascesse dessa forma? Então ele era o quê? Ele era cego. E cego de nascença. Então, sendo cego de nascença, na cultura religiosa judaica, tinha alguém que estava em pecado. Aconteceu alguma coisa para que houvesse essa enfermidade. Então era esse o questionamento. Então, se nós começarmos a ler o livro de Lucas, nós vamos ler agora. Abra aí Lucas 9. E quando se ouvia as indagações acerca dele, foi essa a resposta que ele teve do Senhor. Sabe por que você nasceu assim, cego de nascença? Lucas 9:3. Respondeu Jesus para ele. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Legal, estou no lugar errado. Deixa eu ver na minha Bíblia aqui. É Lucas 9. Lucas 9. João 9. Deixa eu ver se é isso. João 9, perfeito. Eu coloquei Lucas aqui em tudo. E é João. Vou ir para o João 9:3. Eu estou com a Bíblia aberta para ajudar, irmãos.
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. Se você começar a compreender a palavra de Deus aqui, de uma forma simples, e trazendo isso para a nossa vida hoje, por que você é assim? Por que aconteceu algumas coisas na sua vida que te trouxeram até aqui? Para que se manifestem na sua vida as obras de Deus. Amém? Você consegue compreender que tantas coisas que você passou é para que se manifestem, pelo menos a partir de agora, na sua vida as obras de Deus? Você fala, mas até agora não manifestou, até agora não aconteceu. Sim, com esse cego, durante muitos anos da vida dele, ele era cego. E até a cura dele não se manifestou a obra de Deus. Ou seja, muitas coisas que aconteceram na vida dele, ele não teve escolha, simplesmente aconteceram. Simplesmente estava caminhando, era a caminhada dele. Ele era cego e ponto. Mas em algum momento da vida dele, ele tinha que ouvir uma resposta a respeito da cegueira dele. E aquela resposta chega de Jesus. Demora para chegar. Muitas vezes a resposta não é na hora que a gente quer. Mas você vai ter que caminhar enquanto está cego. E ele caminha enquanto está cego. Até encontrar com Jesus, Jesus fala para ele: isso aconteceu para que se manifestem em você as obras que meu Pai tem a seu respeito. Então, na sua família, na sua casa, no seu dia a dia, muitas coisas aconteceram. E até hoje aconteceram para quê? Para que se manifestem através de você as obras de Deus na sua casa, na sua família, no seu chamado, no seu trabalho. Amém? É simples de entender, não é? Mas você fala assim, mas olha só como cego, nós somos esse cego também de nascença. Porque nós herdamos uma herança. Se você abrir o livro de Romanos, se eu não me engano em Romanos 5, vai falar que nós temos uma herança também. É uma herança adâmica, a herança do primeiro Adão. Então nós nascemos também de uma herança pecaminosa. Então nós nascemos mesmo sem querer de uma herança que não presta, de uma herança ruim. Tanto é que você vai pegar uma criança, assim como nós éramos crianças um dia, e você vai falar para a criança, não faça isso. Ela vai fazer. Porque ela tem o que nela? A rebeldia. Olha só, a criança é rebelde desde pequeno. Daí ela quebra alguma coisa. Foi você que quebrou? Não, não fui eu não. Caiu sozinho. Porque ela está mentindo. Tem nela uma herança pecaminosa. E quando que isso muda? Quando você se encontra com o Senhor. Aí é uma mudança. Amém? Nós entramos também nesse barco do cego de nascença. Nós um dia também éramos cegos. Assim como ele era cego. Um dia também nós nascemos com a mesma consequência do pecado. Errados. Frustrantes, né? Frustrados porque, poxa, nascemos de algo que nós não entendemos o porquê. Assim como ele. Por que nós nascemos dessa forma? Por que nós nascemos de um pecado? Porque tem pessoas, eu não sei se você já deparou com gente assim. Talvez você já escutou isso. Quem conversa mais com as pessoas vai escutar isso. Vai falar assim, mas eu não quis nascer assim. Eu não pedi para Deus. Já ouviu isso? A ingratidão do ser humano é tão grande que ele fala assim, mas eu não pedi para Deus para vir para essa terra. Tem um rapaz, um primo meu, que ele mandou uma mensagem para mim há um tempo atrás. Falou, ele tá usando droga, né? Daí eu tô conversando com ele, tava conversando com ele. Assim, é Deus. Ele falou, Gu, Deus tá demorando, hein? Já pra Deus ter voltado já, porque tá embaçado, hein? Falei, caramba, tá bravo com Deus. E usando droga lá, ele falou, não, porque tá certo não as coisas aqui não tá certo não. Eu falei, tá bravo, tá usando droga, tá bravo, e Deus é o culpado ainda da história. Mas tem gente que não aceita a sua ruindade. Não aceita que é cego de nascença até se encontrar com o Senhor. Não aceita que nasceu cego para que se manifeste nele as obras do reino do Senhor. E aí qual que é o nosso erro? É não entender isso de uma forma que a gente possa, não ajudar, mas que a gente possa emergir na presença do Senhor para que assim se cumpra as obras do Senhor em nossas vidas. Esse cego, ele tem algumas lições da qual eu estava lendo a palavra, o Senhor trouxe para mim umas lições acerca dele. Eu queria passar para vocês. Vamos ler o versículo da qual é o 7. Vamos lá, versículo 9 e 7. Está tudo em João 9, tá? A ordem para o cego. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Então ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só, ele era cego. Ele se encontrou com um homem da qual ele não sabia quem era aquele homem. Jesus aparece para ele. Mas Jesus ainda não se revela como Jesus. Jesus simplesmente aparece para ele.
e fala para ele que ele precisa se lavar. Então Jesus vai lá, faz o lodo, coloca nos olhos dele e fala: vai lá até o tanque de Siloé, você vai se lavar e aí você vai ser curado. Então o que ele fez prontamente? Obedeceu. E aí, trazendo para nós hoje e trazendo para a igreja hoje, eu vejo uma coisa que acontece muito dentro da igreja. E eu entendo que tudo são processos dentro da igreja. Quantos aqui já aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador? Todo mundo aí já fez isso? Quantos aqui ainda pensa assim: onde está Jesus no meio de tudo isso? Tem alguém que passa aqui de vez em quando algum pensamento na sua cabeça? Poxa, mas e Jesus? Poxa, mas por que isso ou por que aquilo? Que é o que a pastora Natália falou semana passada, nesses questionamentos. Poxa, mas por quê? Eu entendo que quando nós aceitamos Jesus, muitas vezes, eu, por exemplo, quando aceitei Jesus, foi por uma obediência a algo que eu entendi. Eu entendi algo acerca da palavra de Deus e por entender eu aceitei Jesus. Então eu obedeci. A obediência me trouxe o meu comprometimento em aceitar Jesus. E o que implica em aceitar Jesus, aí eu não fazia ideia. O que é aceitar Jesus? Feijão? O que é aceitar Jesus, Feijão? O que é esse negócio de vamos aceitar Jesus? Aí todo mundo entra nesse time aí e fica nessa... Vamos aceitar Jesus. O que seria isso? Ele precisava de uma cura. Nós precisamos de uma cura. Ele precisava obedecer para ser curado. Nós obedecemos ao Senhor para ser curado. Mas o que mais acontece em relação a isso? Será que acaba por aí? Será que é o suficiente você levantar suas mãos para o Senhor e falar: eu aceito o Senhor, e agora, a partir de agora eu sou salvo e ponto, e é isso, a minha vida se resume a isso, né? E ele foi obediente, e a obediência dele gerou uma bênção na vida dele. Só que algo que pegou muito para mim quando eu li essa palavra, mesmo sem ter certeza, ele aceitou o desafio de se lavar. E a obediência o fez enxergar. A obediência que ele teve ao Senhor, né, que falou para ele naquela hora, o fez passar a ver. Só que ele passou a ver, e mesmo enxergando, ele foi questionado. Porque a partir de então, o milagre aconteceu. Amém? Não foi um milagre que aconteceu? Ele era cego, ele começou a enxergar. Nós éramos cegos, passamos a enxergar. Amém? E aí a pergunta para ele, sabe qual que era? Quem foi que te curou? E qual que era a resposta dele? Eu não sei. Eu era cego. Vou saber, mandaram eu lavar meus olhos, eu lavei, estou enxergando. Eu acho que é o Messias, tudo bem, mas não sei quem é. Se eu passar por mim, eu não sei quem é. Até porque os caras eram tudo igual, andavam tudo parecido. Então, eu não sei quem é, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu fui curado. Amém? Nós éramos cegos, nós não entendíamos nada. Agora nós vemos. Mas um grande problema da igreja hoje, essa palavra foi onde me pegou, é que se eu perguntar para você quem foi que te curou, você ainda não sabe responder quem foi que te curou. Porque esse era um problema que ele carregava. E a igreja até hoje é curada sem saber quem foi que curou ela. E graças a Deus não é a igreja inteira, porque é uma igreja que está buscando crescer em conhecimento, em graça, em entender sobre o reino de Deus. Mas se você perguntar para ela, quem foi que te curou? Quem foi que fez isso com você, Leque? Que mudou a sua vida, que transformou o seu caráter, a sua história? Quem foi que fez isso com você? E você não saber quem foi, porque você fala assim, eu não sei. Eu sei que eu ia para o inferno e agora eu vou para o céu. É a resposta de tantos cristãos hoje dentro de uma igreja. Por que você está na igreja? Porque eu não quero ir para o inferno. Você ainda não sabe quem foi que te curou. E é por isso que você não consegue responder. É aquele cego tinha esse problema. Porque depois de um problema ele adquiriu outro. Não sabia quem tinha curado ele. Agora ele enxerga e não sabe quem fez o milagre na vida dele. E esse é um problema da igreja hoje que anda distante do Senhor. Que anda dispersa do Senhor. E misericórdia. Amém, irmãos? Não é amém. É misericórdia porque a igreja ela não pode estar desapercebida daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que te amou antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia diz que ele te amou e nos amou antes mesmo de fundar o mundo. Então quando ele começa a criar o mundo, ele já te amou, ele já te enxergou, ele já te viu. Glória a Deus. Já fomos curados. Nós já ouvimos a voz do Senhor em algum momento. Nós até obedecemos essa voz do Senhor.
dentro da igreja nós já o aceitamos. Já ouvimos muito ao respeito do Senhor. Mas a pergunta é: onde está Ele? E essa é a pergunta que esse cego precisava responder. Leia comigo 9:12. Diz assim no João 9:12. Disseram para o cego: onde está ele, este que te curou? A resposta do cego: eu não sei. Olha só, os fariseus, depois desse milagre, e a Bíblia diz que esse milagre aconteceu num sábado, os fariseus chamaram o cego. Falaram: agora que ele recebeu essa cura, esse milagre, eu quero chamar ele para conversar com ele. Porque primeiro é sábado. E se ele é cego de nascença, por que vai ser curado? Porque até então não se havia cura de cego de nascença. Então por que vai ser curado bem um cego de nascença? Então chamaram ele para conversar. E aí qual que é o questionamento do fariseu? O questionamento dele é falar assim: quem fez isso com você? Ele falou: não sei, eu já disse para vocês que eu não sei. Chama seus pais. Aí chama os pais do cara. Agora o cara está enxergando, vai chamar os pais do cara. Aí chama os pais do cara. E pergunta para os pais do cara: por que você está... Ele era cego de nascença? Os pais falam: era cego de nascença. Tá enxergando agora. Tá enxergando agora. Quem fez isso? Não sei. Os pais também falam: não sei. Porque os pais estavam com medo de falar que sabia quem era e ser excomungado de lá do lugar, da sinagoga, do lugar onde estavam interrogando, né? Eu falo: é melhor falar que eu não sei, porque vai que eu falo que eu sei, eles expulsam a gente daqui. Então também não sei. E aí depois chamam o cego de novo. Fala: e aí, meu? Por que você foi curado? Quem que curou você? Ele falou: meu, vamos falar sério. Daí é o papo dele com o pessoal: vamos falar sério. Eu acho que vocês querem ser discípulo desse que me curou. Os caras já estavam bravos, porque não era nem para ter curado. Agora o cego está falando assim. E o cego começa a fazer algo que é uma bênção para nós entendermos. Ele começa a testemunhar acerca do reino de Deus. Porque ele começa a falar para o seguinte: falar: eu não enxergava, agora eu enxergo. Vocês estão implicando porque eu estou vendo. E agora eu vou falar para vocês o seguinte: vocês querem se tornar discípulos dele também? E os fariseus falam: não, nós somos discípulos de Moisés, não somos discípulos dele. E ficam bravos com ele. E o cego começa a dar testemunho daquilo que aconteceu. Começa a testemunhar aquilo que o Senhor fez com ele. Então, olha só. Assim, diferente dos pais dele, os pais dele estão num ambiente de religiosidade. Que é conversando e sendo interrogados. E o ambiente de religiosidade é uma das coisas que mais acontecem. Né? Eu passei por isso diversas vezes. Quem está numa escola aí no dia a dia, quem está numa faculdade, eu na faculdade passei por isso. Quem está num trabalho passa por isso. O ambiente de religiosidade é uma das coisas que mais acontecem. Porque dificilmente você vai ter a coragem de falar para alguém: eu era cego e agora eu vejo. Porque essa é uma realidade espiritual nossa, amém? Glória a Deus. Você já fez isso alguma vez? Falou para alguém: eu estou na igreja porque eu preciso do Senhor Jesus? Já conseguiu falar isso para alguém alguma vez? Eu sou do Senhor Jesus porque eu preciso do Senhor Jesus. Eu estou na igreja porque eu preciso. Eu careço do Senhor. E por carecer do Senhor, eu estou na igreja hoje. É por isso, é simples assim. Eu careço da presença do Senhor. Então esse cego estava falando isso. Bem simples, estava falando assim: o Senhor me curou. Vocês não querem ser discípulo dele, mas eu passei a ser discípulo dele. Porque eu não sei onde ele está. Olha só, eu não sei onde ele está. Mas a partir de agora, eu sou dele. A partir de agora, eu sou dele. Ponto. Fala para a pessoa que está do seu lado: onde está o Senhor Jesus? Se você não sabe, tudo bem. Mas a partir de agora, você é dele. Amém? Você é dele. E se você não sabe ainda, assim como esse cego não sabia, não tem problema, porque o Senhor sabia onde estava o cego. O Senhor tinha curado ele e sabia onde ele estava. E por mais que ele não sabia, o Senhor estava aguardando o momento certo para se revelar a ele. E na hora que eu vejo na palavra do Senhor que o Senhor se revela a ele, aí eu fico feliz. Porque eu estou dentro de uma igreja, né? Estamos dentro de uma igreja. Às vezes somos cegos, não vemos onde o Senhor está. Sabemos que somos dele, não entendemos nada, mas decidimos ser obedientes.
Mas nós sabemos que em algum momento o Senhor vai se revelar. Sabemos que em algum momento o Senhor vai se aparecer para nós. E na hora que esse momento chegar, é o encontro do céu e da terra. Tem os louvores que falam isso agora, encontro do céu e terra. Céus e terras se encontram, né? E aí o Senhor se encontra com Ele. O Senhor se apresenta a Ele. Se você continuar lendo, vamos ler aqui, no versículo 35. Olha só. Ouvindo Jesus, que tinham expulsado ele, encontrando ele, o cego, perguntou para ele: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele estava diante do Senhor que o curou, ainda não o conhecia. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: eu creio, Senhor, e o adorou. Amém? Eu creio, Senhor, e o adorou. A Bíblia fala que não só crê, mas ele decide a partir de então adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor é reverenciar ao Senhor. É dar ao lugar ao Senhor que ele tem de direito na sua vida. Se você falar assim: eu tenho o Senhor, eu quero o Senhor, e eu o adoro, então se eu o adoro, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu quero mais buscar é o Senhor. Tudo que eu mais amo a partir de agora é o Senhor. Porque a minha vida não é mais minha vida agora é do Senhor. Porque eu o adoro. Essa palavra é uma palavra simples para nós entendermos. Mas é uma palavra muito difícil de nós vivermos. Porque requer da gente. Só que a partir do momento que nós entendemos que nosso Pai nos ama, que Ele quer ter um relacionamento conosco, de reverência, de adoração, de pai, de filho, de pessoas que se entregaram por completo, facilita para nós, nos ajuda. Amém? Tira o peso que você deveria estar carregando, porque às vezes você carrega. Porque às vezes você carrega um peso que você não deveria carregar. Um peso de santidade. Quantos carregam um peso de santidade que não deveria carregar? Porque a santificação é um processo que você busca no Senhor. E você não é santo porque você é bom. Não é justificado porque você merece. Não recebe a graça porque você fez algo que merecia. Não foi pela sua fé, nem pela minha, nem pelas nossas obras. Na verdade, não foi pelas obras, mas é pela fé. Nós somos justificados. Por acreditar que o Senhor nos justifica. E aí nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Então vivemos dessa forma. E nessa palavra nós encontramos nele alguém que foi curado. Alguém que foi liberto. Né, de algo que ele não escolheu, de algo que ele não decidiu, de algo que não foi algo que ele falou assim, propositadamente, é isso? Propositalmente, muito melhor do que o que eu falei. Propositalmente, não foi algo que ele falou assim, eu quero fazer, eu quero nascer cego, não. Nós não escolhemos nascer, irmãos, do pecado, uma natureza adâmica, da primeira natureza, mas nós escolhemos nascer do segundo Adão. Nós escolhemos nascer de Cristo. Nós escolhemos ter uma nova vida com o Senhor. Nós escolhemos encontrar o Senhor e em algum momento obedecer ao Senhor. Escolhemos isso e naquele momento nós não entendíamos ainda o que estava acontecendo. Mas nós escolhemos continuar com o Senhor. Aí nós continuamos com Ele e perguntavam pra gente na nossa círculo de amizades: por que você está na igreja agora? Por que você é cristão? Por que você vai para a igreja? Mas porque é assim, se não dá certo isso, não dá certo aquilo. E você continua falando: porque eu obedeci, porque eu acredito, porque eu sei que isso vai dar certo, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor é comigo, porque eu sou filho, porque eu sou amado do Senhor, porque eu sou eleito. A Bíblia diz que eu sou um sacerdócio também real, que eu sou nação santa, que agora o inferno mais não tem poder para prevalecer contra mim. É por isso que eu continuo firme no Senhor. A Bíblia fala que eu sou a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de mim, o Espírito Santo. E olha só quem eu sou. Eu não mereço, mas Ele me ama, Ele me escolheu, Ele me amou, Ele me chamou, Ele me destinou também, porque Ele me chamou desde o início, antes da fundação do mundo. Então mesmo não sendo alguém que merece, Ele me abraça, Ele me ama, Ele cuida de mim e me
mesmo assim Ele quer que eu continue sabendo quem eu sou, sabendo das minhas limitações, sabendo dos meus fracassos, sabendo das coisas que eu erro, sabendo das decisões que eu tomei errada, sabendo das bolas fora que eu já dei, sabendo das mancadas que eu já falei. O Senhor continua me amando, me escolhendo, me chamando, cuidando de mim, da minha casa, dos meus filhos, chamando o meu filho de uma nação do Senhor, de uma herança do Senhor. Você sabe o quanto o Senhor é contigo, o quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor te deseja ter perto dele. Ele fez isso aí. O Senhor criou um cego para curar ele. O Senhor criou um cego para curar ele. Ele falou, sabe para quê? Para que vejam que eu o ame. Para que vejam. Mas ele poderia não criar? Poderia, mas aí não teria graça. Por que gratidão tem alguém que não era cego e agora começa a ver? Agora tem gratidão, porque eu era cego e agora eu vejo. Eu me encontrei nesse cego. Eu falei, Senhor, eu sou igualzinho a ele. Eu não sei por que eu nasci nessa casa, nessa família, não sei porque eu nasci no meio desse bairro, dessas pessoas, mas eu era cego, Senhor, e agora eu posso enxergar. Eu posso enxergar as mãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu posso enxergar que o Senhor tem um plano através da minha vida. E eu posso enxergar que o Senhor tem um plano para realizar através de você, através do seu chamado, através da escolha que o Senhor fez em escolher você nesta manhã. Amém? Você crê dessa forma? Leque, que hora que você tem que ir embora, Leque? Fala pra mim. 35? Você trouxe o chaveirinho? Ou tá aqui? Não, o outro, o laranjinha. Deixa eu ver se tá aqui, senão nós vamos ter que procurar também, Leque, porque eu não... Depois, Charlene, cadê a Charlene? Sumiu? Ali. Depois você vê pra gente, Charlene, se tem o chaveirinho do Casa de Paz lá no armário. Eu ia pegar, eu tava de boa com o horário do Leque, mas o Leque hoje tá na correria. Desculpa, irmãos, cortar aí, tá? Só pra vocês não... Mas é porque hoje é o dia que nós combinamos a entrega do chaveiro da Casa de Paz, né? Pra desterro. Mas se a gente ficar enrolando ela pode vir vários cultos até ela receber também. O que é bom também, né? A gente pode ficar... Ah, não deu hoje, vem na terça, vem na sexta, vem no domingo, vai vindo assim até... O Leque, ele está trabalhando, né? Ele é o responsável pelo trabalho de Casa de Paz. Tem sido uma grande bênção, Deus ter usado poderosamente ele nesse trabalho. E é para que ele venha aqui fazer a entrega. Obrigado, Charlene. Então eu vou cortar aqui só o final da palavra, mas já vou chamar o Leque aqui em cima. Vem Leque, desterro também. A pequenininha também. Vem pequenininha aqui também. Vamos ficar de pé, irmãos. Aplauda o Senhor por essa vida, por essa família. Ele ia sair meio de 15, eu lembro que ele tinha falado, só que agora vamos orar. Agradecemos a Desterro, agradecemos a vida do Leque, que tem sido uma bênção, tem sido demais esse trabalho nas casas. Quarta-feira nós estaremos em outra casa, é uma grande bênção. A família Desterro, né? Temos orado, as filhas, o marido, a turma toda. Tem uma galera abençoada, ex-marido. O ex-marido, eu estava lá também ouvindo a palavra, a bênção também. A gente deu muita risada com eles, são nota 1000, uma bênção. Estenda suas mãos em direção a ela, ao Leque também. E eu vou pedir pro Leque fazer essa oração, ele é o responsável. Vou pegar no susto aqui, a gente unge e ele ora. É no susto mesmo, irmão. Espero que você tenha oração já, porque é assim que funciona o negócio. Vem Su também aqui. Suzana é a esposa e acompanha aqui em todos os trabalhos, toda a Casa de Paz. Então também faz parte do... Não dá para fazer o trabalho sozinha, tem que estar sempre acompanhado. E o marido e a esposa aí, marido e mulher estão sempre juntos. Amém, irmãos? Então ore por essa casa, ore pelo Desterro, por sua família, junto com a gente. Amém? Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos orar por essa família, agradecer a Deus por esse trabalho que Ele tem colocado em nossas vidas e tem nos usado, né? Glória a Deus por isso. Pai, glória nós te damos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos usado, Senhor, como instrumento em suas mãos. Que o Senhor possa nos usar cada vez mais, Senhor. Que o Senhor abençoe a Desterro, a sua família, abençoe seus filhos, seus netos, Senhor, toda a parentela dela, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos usando para a tua obra.
obras. Eu te agradeço por o Senhor me capacitar, por o Senhor me dar sabedoria, discernimento, Senhor. Que o Senhor continue fazendo isso em minha vida, usando a minha vida, a vida da minha esposa, dos irmãos da igreja, que se dispõe para esse trabalho, Senhor. Que a tua graça seja derramada cada vez mais, Senhor, sobre essa casa de paz, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos use conforme a tua vontade e o teu querer, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Você não quer? Aí é o chaveirinho. São ministradas 7 palavras específicas, né? Sobre perseverança, sobre prosperidade, sobre um monte de livramento, restituição, gratidão. Aí, é tudo palavra aqui ministrada, liberada sobre a vida dela e da sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, Deus abençoe. Amém. Pode voltar para o lugar. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar no seu lugar novamente. Deus abençoe, Leque. Guarde você, suas viagens aí. Vai voltar para o trabalho, irmãos. Vida de cristão é assim, ó. Sai do serviço, vem pra cá, volta pro serviço, vem pra cá, e assim vai indo. Amém, irmãos? Nós estamos indo pro final dessa palavra. E eu quero que você coloque no seu coração que mesmo se você ainda não conseguiu enxergar aquele que te curou, isso é muito sério. Às vezes a gente não consegue enxergar aquele que nos curou dentro de uma igreja. Saiba que você foi curado e que ele tem um plano sobre a sua vida. Amém? Porque mesmo sem saber quem tinha curado ele, o cego permaneceu em obediência. Ele permaneceu querendo estar na presença daquele que o curou, mesmo sem saber quem era. Então essa é a nossa função como igreja. Porque em algum momento o Senhor se revela sobre nós. E quando essa revelação vem sobre o Senhor, se completa a obra do Senhor sobre nós. E aí nós continuamos de caminhada em caminhada, de glória em glória, aprendendo e crescendo. Mas muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós não enxergamos. Mas não quer dizer que o Senhor não está conosco e que o Senhor já não manifestou a obra dele sobre as nossas vidas. Amém? A Bíblia diz assim, no versículo 38, que então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. E eu quero passar agora só para um versículo, para reiterar um versículo com vocês, e falar sobre algo que o Senhor já tinha colocado em meu coração também dentro desta palavra. O cego, né, de nascença, até então cego, né, ele é interrogado pelas pessoas. Ele faz algo que nós temos que aprender a fazer sempre: testemunhar acerca do reino de Deus. É isso algo que eu quero falar com vocês hoje, o testemunho. Chamaram os pais dele, interrogaram ele, interrogaram os pais, e em tudo, ele continuou dando testemunho acerca daquilo que o Senhor fez na vida dele. E é essa a importância do reconhecimento daquilo que Deus faz em nossas vidas. Demonstrar o reconhecimento através do nosso testemunho daquilo que Deus fez sobre nós. Olha só, vou falar rapidamente aqui para vocês algumas situações da palavra do Senhor. O cego declarou o seguinte: eu era cego e agora eu vejo. Conversando dessa forma, ele acabou enfrentando os fariseus, porque não aceitavam a cura dele. O paralítico de Cafarnaum, ele levantou da sua cama e saiu glorificando a Deus. Quando ele foi curado também, e levantou-se, automaticamente ele já estava dando testemunho acerca daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Porque a partir da sua cura, do seu milagre, todos já estavam vendo o milagre que Deus tinha operado na vida dele. Então ele se tornou um testemunho vivo do milagre do Senhor.
A Bíblia diz que aquela mulher que estava no livro de Marcos 5, ela propagou o milagre do Senhor no lugar onde ela vivia. E ela sofria de hemorragia e o Senhor a curou também. Quando fala dos 10 leprosos, você vai se lembrar na passagem bíblica que apenas um voltou. Mas aquele que voltou, voltou glorificando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pelo testemunho de vida que ele tinha, pelo milagre que tinha acontecido na vida dele. Amém? Um endemoniado gadareno, Marcos 5, fala que ele se cortava, você sabe da história lá dele, e fala que toda a cidade conheceu Jesus, por quê? Porque todos conheciam ele como endemoniado. A partir da cura e do milagre, ele começou a caminhar, as pessoas viam que aquele que era endemoniado estava curado, estava livre, estava liberto. Então ele dava um testemunho acerca daquilo que Deus tinha feito com ele, muitas vezes sem nem ter que falar nada, porque conhecia o que era o antes e o depois dele, através da conversão dele, através do encontro dele com o Senhor Jesus. Amém? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos que ser assim também, um antes e um depois, a partir do nosso encontro com o Senhor. O cego Bartimeu, a mesma coisa, era uma cegueira, né? E Jesus o encontrando pelo caminho, esse cego é aquele que gritava, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Lembra da passagem bíblica? Então também foi curado. Também deu testemunho acerca daquilo que o Senhor fez com ele. Tem um monte, eu tenho aqui mais de 15, tem 15 aqui pelo menos, ó. Os leprosos, de homem com a mão ressequida, mulher com enfermidade, todos os milagres do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez na vida das pessoas, há um testemunho, há uma mudança de vida, uma mudança de rota, de conduta. Isso tem que ser na nossa vida também. Isso tem que ser na minha e na sua vida. A partir do momento que o Senhor se encontrar com você e que você reconhece que você era cego e agora você vê, que você nasceu de uma descendência pecaminosa, mas agora o Senhor te justificou e a graça dele te alcançou, então a partir de agora algo tem que mudar em mim e em você. Amém? Então eu quero deixar essa palavra terminar dessa forma, até como foi ministrado, né? Como o Fábio ministrou. Os missionários de hoje, nossos missionários aqui, está mais fácil. Nós somos missionários do Senhor. Está mais fácil de pregar o Evangelho. Que você seja um instrumento do Senhor, que você possa pregar o Evangelho onde você estiver. Que seja com palavras, que seja com atitudes, que seja da forma que o Senhor te usar, que você possa enxergar o Senhor em tudo e dar o testemunho acerca do reino de Deus em tudo que você fizer. Amém? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido a mensagem. É uma mensagem simples, que não é simples de viver. Uma mensagem simples, que não é tão simples de viver. Porque no término da mensagem, a Bíblia diz que ele o adorou. E adorar ao Senhor requer algo de nós. Adorar ao Senhor requer muito de nós. E nós temos que entregar esse muito que o Senhor pede para nós. Abrir mão das nossas vontades, dos nossos querer, do nosso desejo, tudo que é aquilo que é bom para a carne, que a gente sabe que não presta para o reino. Temos que abrir mão para que assim a vontade do Senhor se cumpra e assim nós possamos o adorar. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir para os meninos fazer um louvor para a gente terminar o culto com um louvor. E eu vou pedir para eles cantarem hoje, eu vou escolher um. Facinho, vai. Vamos. Ah, mas é você que canta, né? Por isso que é facinho. Bondade de Deus. Lembra? Não? Isso, tua bondade me seguirá, Senhor. Ai. Tá precisando de alguém aí? Ou entra aqui, hein? Tá precisando de alguém? Só de você cantar, a pessoa saber qual é a música já é uma vitória, né? Porque... a pessoa reconhecer que música você está cantando já é uma vitória. Não vai não? Não vai não. Então vamos, põe sim, pode colocar aí. Eu queria que vocês adorassem ao Senhor, agradecendo a bondade do Senhor, agradecendo as misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós. E porque o Senhor, na sua bondade, Ele te escolheu. Assim como Ele escolheu aquele cego de nascença, Ele escolheu a mim e a você também. Amém? E se achar que dá, tudo bem, vamos? Então vamos adorar o Senhor, amém? Pode apagar, aliás. Eu queria que você aproveitasse esse tempo para o Senhor para agradecer a Ele. Agradecer porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu.
Agradecer porque em meio a uma multidão, você tem essa certeza no seu coração de que você era cego e agora você passou a enxergar. De que o Senhor é contigo, de que o amor dele está sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre a sua casa. De que o Senhor em nenhum momento ele abriu mão de você. Pelo contrário, ele nunca abriu mão da sua casa, da sua família. Ele nunca abriu mão daquilo que ele já predestinou para você. Porque a muitos ele escolheu, né? A muitos ele chamou, mas a poucos ele escolheu. Nós sabemos disso. Mas eu sei que você é um escolhido do Senhor. Você é escolhido para seguir ao Senhor. Você é escolhido para adorar ao Senhor. E não tem nada melhor do que saber que o Senhor é contigo. De que o Senhor é quem sustenta as suas mãos quando ninguém mais vê. De que é o Senhor que está em meio a cada lágrima sua quando você derrama. De que o Senhor está te abraçando em meio a cada lágrima, a cada pedido, a cada oração. Não há nada mais prazeroso para nós do que orarmos ao Senhor e fazer que nem o salmista fala: eu levo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Porque o Senhor é socorro bem presente. Porque é um Senhor que está sempre perto e não está longe. É um Deus que te abraça sempre. É um Deus que está atento às suas orações. A cada clamor. A cada petição sua. Porque o Senhor disse: Ele me faz estar em pastos verdes, pastos verdejantes, e com Ele nada eu tenho falta. Por isso você pode hoje, nesta manhã, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A bondade do Senhor certamente te seguirá todos os dias da sua vida. Enquanto vivermos, essa bondade há de nos acompanhar. Estaremos diante dele todos os dias. Aleluias. Glória a Deus.